Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome do presidente Ivanir Gasparim, saudamos o diretor regional sul da Claro, Marcelo Repeto, que logo mais falará sobre o tema Internet das Coisas. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, a secretária da Fazenda, Magda Worman. Representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Ricardo Daneluz. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava. Registramos também a presença da presidente da Festa da Uva, Sandra Mioranza Randon, do presidente do Conselho Superior da SIC, Dagoberto Lima Godoy, do presidente do Conselho Deliberativo da SIC, presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos. O ex-presidente Carlos Heinen, também vice-presidente regional do Ciergues. Os vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapin. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou seus representantes, Davi Ballerini, do Conselho Regional de Administração, Emir José Alves da Silva, da Anergues, Euclides Sirena, do Banco de Alimentos, Fernando Gonçalves dos Reis, da Acimob, Ivonei Pioner, da CDL Caxias, Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov, Paulo Poleto, da Fundação Caxias, Paulo Spagnoli, do Cimex, Silvana Dalegrave, do Banco da Mulher, e Vicente Perini Filho, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria. Saudamos também a imprensa, senhoras e senhores. As reuniões almoço da SIC têm o patrocínio das seguintes marcas: Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. Senhoras e senhores, damos início a reunião almoço desta segunda-feira, convidando o presidente do Conselho Deliberativo da entidade, José Quadros dos Santos, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Saudando o presidente Ivanir Gasparim, estendo o cumprimento a todos os componentes da mesa, já citados pelo protocolo, e a todos os colegas empresários presentes. Senhoras e senhores, na condição de presidente do Conselho Deliberativo desta Casa, comunico que o empresário Ivanir Gasparim foi reeleito por unanimidade de votos presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul para o biênio 2020-2021. A Assembleia do Colégio Eleitoral foi realizada no final da tarde de quarta-feira, do dia 23, com a presença de 53 dos seus 73 membros. Com Ivanir Gasparim foram reeleitos os empresários Mauro Bellini, na vice-presidência da Indústria, Jaime Andreassa, na vice-presidência do Comércio, e Maristela Tomasi Chiapin, na vice-presidência dos Serviços. Integram o Colégio Eleitoral os membros do Conselho Superior, os membros do Conselho Deliberativo e os membros do Conselho Executivo, e ainda os presidentes de sindicatos e associações empresariais conveniadas a esta entidade, conforme termos de cada respectivo convênio. A unanimidade dos votos significa que os associados e sindicatos aprovaram com mérito o primeiro mandato do atual Conselho Executivo, o que demonstra a competência administrativa e da representatividade da atual gestão. O Conselho Deliberativo, e acredito que aqui posso falar também em nome do Conselho Superior, presidente Godoy, desejamos todos
sucesso e pleno êxito na gestão que irá se iniciar em 1º de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos. E, na sequência, convidamos o presidente Ivanir Gasparim para fazer uso da palavra. Saúdo nosso palestrante Marcelo Repeto, obrigado pela sua presença aqui na Câmara. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, secretária da Fazenda, Magda Wormann. Representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Ricardo Daneluz. Reitor da nossa Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuyava. Senhoras e senhores, quero agradecer por terem me dado a honra e o privilégio de conduzir uma das maiores entidades empresariais do país. Obrigado pela confiança e quero dizer que pretendo honrar com o compromisso de presidir essa entidade por mais 2 anos, com mais dedicação, mais afinco, no intuito de bem representar a nossa valorosa classe empresarial em seus anseios, expectativas e demandas. Junto com meus vices, Mauro, Jaime e Maristela, iremos aproveitar as lições dos 2 primeiros anos para fazer uma gestão ainda melhor, tendo em vista sempre que esta casa é a casa do empresário e que a nossa missão é representar esta classe que tanto faz por esta cidade, por este estado e este país. E esta missão muito me honra. Em relação à palestra de hoje, importante ressaltar que, ao trazer esse tema para o debate, a SIC está exercendo seu papel de sinalizar mudanças e tendências, e a internet das coisas está se tornando uma realidade. Cabe ao empresário ser o protagonista nas suas empresas dessas mudanças. Quer sejam contra, quer sejam a favor, elas vão ocorrer, independentemente da vontade de cada um de nós. Estamos em um momento de destruição da economia atual, para o surgimento, palestrante, de algo novo e imprevisível. Inúmeras novas profissões surgirão nos próximos anos, e isso não significa que haverá desemprego, mas sim um novo modelo de empregabilidade. Nesse sentido, cabe também ressaltar o trabalho que vem sendo feito pelos nossos sindicatos, filiados à SIC, e elogiar o esforço que as entidades empresariais estão fazendo para oferecer os melhores conteúdos para seus associados. Nos últimos dias, tivemos, por exemplo, a primeira Semana Municipal de Gastronomia e o segundo Simpósio do Varejo, ambos executados por sindicatos desta casa. Eventos excelentes, com palestrantes do nível de eventos de São Paulo, Rio de Janeiro, quiçá do Nordeste. Mas ainda assim, muitos caxienses acham caro. Esse é um dilema vivido por todos os empresários, pela SIC e pelos sindicatos, que querem proporcionar a melhor experiência em eventos, mas muitas vezes não tem o público que merecem. Ainda sobre a Semana Municipal de Gastronomia, que foi uma realização do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, juntamente com a Diretoria de Política Turística e no Gastronomia da SIC, com apoio da Câmara de Vereadores, queremos lembrar que a soma de esforços sempre é a melhor solução. Formar parcerias para fazer eventos em conjunto é uma das nossas bandeiras, que pretendemos continuar atuando nos próximos 2 anos. Por fim, uma informação que nos entristece. Recebemos da Gol Linhas Aéreas uma resposta ao nosso apelo, por escrito e pessoalmente, para que se mantivesse o voo para Guarulhos. Porém, o retorno da companhia foi de confirmar o cancelamento da rota. Em correspondência, a companhia informa o seguinte:
em busca da disponibilização de uma operação contínua e sustentada no mercado, a Gol se vê obrigada à suspensão do voo atual que liga o aeroporto de São Paulo, Guarulhos, ao aeroporto de Caxias do Sul, mantendo, contudo, a operação regular a partir de Congonhas, com 2 voos diários, de forma a continuar a atender o público local. Optamos, por hora, pelo cancelamento da rota, mas mantemos os estudos de forma a retomar essa oferta a partir de 2020. Informando que a falta de certificação do aeroporto e consequente impossibilidade de utilização de nossas aeronaves de maior porte, Boeing 737-800, é um fator que dificulta e eventualmente inviabiliza essa proposta. Muito obrigado e boa reunião a todos. Na ação da associada de hoje, temos a participação do Círculo Saúde. O Círculo é uma organização sólida, pioneira na questão social, contemporânea e em constante evolução. Fundada em 1934, está comemorando 85 anos, graças aos funcionários, beneficiários, credenciados e toda a comunidade. Segue seu maior objetivo, que é promover a saúde e o bem-estar da população de toda a Serra Gaúcha. Convidamos então ao palco o presidente da diretoria estatutária do Círculo, Ivan Furlan, acompanhado pela vice-presidente Marilene Mosquen e dos gestores Fernanda Onze, Isabel Cristina Bertuol, Ivonete Pontalti, Jandira Tissot, Leonardo Tegner, Liz Lilian Giacomé, Marta Isabel Maurer Franzoi, Regina Ques e Wagner Barella para uma foto com o presidente Vanir Gasparim. Jovenil Lima, por gentileza, presidente do Conselho Deliberativo, para fazer parte da foto também, por gentileza. E também na ação da associada de hoje, estamos recebendo a DEITEC. Convidamos então ao palco os diretores da DEITEC, Roger e Priscila Deitos, para uma foto com o presidente Vanir Gasparim. Convidamos a diretora da Comissão Social da Festa da Uva 2021, Fabiana Koch, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Nossa, que nervoso que dá, depois de 20 anos, voltar aqui na SIC, falando desse tema tão maravilhoso que é a Festa da Uva. Gostaria primeiramente de agradecer a SIC por estar nos proporcionando poder falar desse tema tão importante para a comunidade caxiense. Fui rainha da Festa da Uva de 2000 e hoje, após 19 anos, este vínculo volta a ser reforçado com o convite da nossa presidente, Sandra Randon, para integrar, ao lado do meu marido, a comissão social da Festa da Uva. A comissão é composta por 19 pessoas voluntárias, que abraçam de corpo e alma este trabalho. A palavra é trabalhar, como deve ser o norte de todos os empresários aqui presentes. Houve mudanças. Em 2000, havia respaldo de empresas para os grandiosos carros alegóricos, de que a sociedade tanto sente falta. Era a época de fortes patrocinadores da indústria, comércio e serviço. Me pergunto, onde estão eles? Esse resgate que tanto queremos pode existir, de todos repensarem em ajudar. Vocês estão aqui representando fortes setores da nossa sociedade. E de vocês deve vir a renovação de ideias. Do ano de 2000,
até o ano de 2019, muitas coisas mudaram. Nossa economia, nossa sociedade, nossa cidade. Mas o grande amor pela nossa festa nunca mudou. Quem me conhece sabe que amo trabalhar em grupo. Sou uma pessoa extremamente aberta para sugestões. Desta forma, queridos empresários, precisamos de engajamento, ideias novas e união de objetivos. Levo sempre comigo o exemplo de um grande homem, seu Walter Gomes Pinto. Um empresário agregador, pensava sempre no coletivo e principalmente via o lado positivo da vida. A festa tem novo perfil, enfrenta novos tempos e precisa da força de todos nós. Não sou contra as críticas, bem pelo contrário. Porém, criticar, somente por criticar, não constrói nada. Desta forma, peço a ajuda de todos para juntos podermos realizar um grande evento. Nós, integrantes da Comissão Social, cuidaremos nos mínimos detalhes da escolha da rainha e princesas da Festa da Uva de 2021. Estas que substituirão o trio atual, Maiara, Milena e Viviane. As inscrições estarão abertas a partir do dia 18 de novembro até o dia 18 de dezembro agora de 2019. E a grande escolha será no mês de maio de 2020. Contamos com a força e o empenho de todos vocês. E eu tenho certeza absoluta que a Festa da Uva de 2021 será uma grande festa e vai ter o resgate da nossa comunidade nessa festa. Muito obrigada a todos. Até mais. Obrigada. Senhoras e senhores, a reunião almoço desta segunda-feira também marca os 50 anos da Agritec Lavrale. Fundada em 1969, a Lavrale atuou como uma das principais propulsoras da mecanização agrícola de pequenas propriedades familiares na região, tornando-se referência em implementos agrícolas no mercado nacional e em vários outros países, especialmente na América Latina e na África. Em 2001, a Lavrale adquiriu da empresa japonesa Yanmar suas operações de fabricação de tratores, motocultivadores e motores diesel. E no ano seguinte, a fundição Fundituba da mesma empresa. Atualmente, a empresa opera com duas divisões. A divisão Lavrale, em Caxias do Sul, que fabrica implementos agrícolas para diversas marcas de tratores, cabines para máquinas agrícolas e componentes. E a divisão Agritec, em Indaiatuba, São Paulo, onde produz tratores, motocultivadores e motores diesel Agritec. Nós queremos convidar o presidente do CIMEX, Paulo Spagnoli, para fazer a entrega de uma placa em homenagem à empresa Agritec Lavrale pelos seus 50 anos. Pedimos também ao presidente Ivanir Gasparini que acompanhe o presidente Spagnoli para esta foto, por gentileza. E chamamos para que venham receber esta homenagem o diretor-presidente da Lavrale, Hugo Zátera, e a gerente Nicole Sede Libato. Senhoras e senhores, o nosso convidado, Marcelo Repeto, é administrador de empresas e possui MBA em Gestão de Negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
e cursos de gestão avançada na Espanha e na França. Tem mais de 25 anos de trajetória profissional, tendo acumulado expertise em gestão estratégica para mercados B2C e B2B no segmento de telecom, compreendendo gestão de unidades de negócio, marketing e vendas e tendo passado também por multinacionais do segmento automotivo. Passamos então a palavra ao nosso convidado, Marcelo Repetto. Boa tarde a todos, muito boa tarde. Presidente Gasparim, quero agradecer o convite. Renato Cavion, meu colega de Claro, também agradecer muitíssimo o teu convite. Há pouco tempo, há 40 minutos atrás, nós estávamos numa reunião conversando sobre o papel do poder público, iniciativa privada e meio acadêmico. Sobre como a gente pode ajudar a economia, como a gente pode ajudar o Estado, como a gente pode ajudar as famílias. E quero agradecer muito o debate e a oportunidade que me foi dada, não só de falar um pouquinho hoje sobre a evolução da tecnologia, como também deixar as portas da SIC abertas para que a gente possa, e também da UX, para que a gente possa trabalhar junto em parceria, prevendo conhecimento e soluções em termos de tecnologia e serviços. Prezados, eu tenho um desafio de apresentar em meia hora, 40 minutos, um tema que ele é amplo, complexo e cheio de novidades. Então, de certa forma, eu vou passar muita informação. Eu tinha a possibilidade de enxugar o material, mas eu resolvi mantê-lo, ter uma cadência de apresentação para que vocês pudessem ter o maior nível de informação possível do ponto de vista conceitual, para a gente entender um pouquinho o que é a internet das coisas, como a gente aplica e o que vem por aí, e passar um pouquinho pelo 5G, para a gente desmistificar um pouquinho algo que parece tão distante e, na verdade, já está no nosso dia, em muitas das nossas atividades, em muitos dos aplicativos que a gente usa na nossa vida pessoal. Então, do ponto de vista de agenda, a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura e tecnologia, que é o que vai fazer o mercado de telecom ganhar o jogo quem tiver mais infraestrutura, falar um pouquinho sobre a chegada do 4.5G no Brasil, que é a plataforma que já nos prepara para a internet das coisas, num nível um pouco mais brando, a vinda do 5G como um aliado dessa tecnologia, internet das coisas, e a gente fecha com dois cases no ramo de automotivo e no ramo de agricultura. Passando rapidamente, nós fizemos parte de um grupo que está em 25 países, concentrado na América Latina e também uma operação na Europa. Nós temos mais de 300 milhões de clientes e casas conectadas e, como eu comentei com vocês, o nome do jogo nesse setor, senhores, é infraestrutura. Satélite, fibra, cabo marítimo, data center e principalmente as estações radiobásicas, mais conhecidas como as antenas celulares. Nós fizemos parte do grupo onde compõe NET, Claro e Embratel. Então, temos não só os satélites da companhia, 9 satélites no ar, como a gente tem toda a infraestrutura da Embratel e NET de fibra, que sustenta todo o nosso tráfego de dados para um futuro que vem aí de informação e vídeo cada vez mais pujantes. Fruto desses investimentos, hoje, a Claro Brasil é a rede de maior velocidade da América Latina. O Brasil é o país de maior velocidade da América Latina e a operadora que botou o Brasil à frente em termos de velocidade nos demais países é a Claro. Quando a gente olha para o nosso Estado, e já fechando essa primeira partezinha institucional, a gente olha nosso Estado, a gente tem feito aqui, eu sou gaúcho, filho aqui da nossa terra, oriundo de Livramento, tenho aí 21 anos só no setor de tecnologia, conheço cada cantinho aqui do nosso estado. A gente está falando de uma população coberta de 97% da nossa população e de todas as nossas estações radiobase, fiquem com essa informação, nós modernizamos 90% delas e pensem não na Claro, mas pensem como indústria, o que é modernizar uma tecnologia que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente. Para a gente entender um pouquinho, senhores, o funcionamento do sistema celular, para que vocês consigam entender como empresa, como usuário, como cliente, como fornecedor, a gente pode participar dessa cadeia. Isso, senhores,
nossa antena celular está aqui, e cada frequência que a gente tem, por exemplo, o 4G na frequência 2.600 MHz, lembrem que essas frequências nós adquirimos da Anatel por leilão, então a gente tem uma distância. Imagina que o 2.600 MHz, essa é a distância. Quando a gente tem uma antena, quando a gente fala que moderniza uma antena, a gente coloca mais uma frequência em cima, mais capacidade, mais onda, mais expansão de cobertura. E o 4G em 1.800, e essa, senhores, é os 700 MHz. 3,5 vezes mais da capacidade do início das antenas celulares. Os 700 MHz é onde estavam as TVs analógicas. Espectro esse que foi limpado em conjunto com a regulamentação da Anatel, adquirido pelas operadoras, e com isso tu faz com que o teu site consiga emitir uma onda com mais distância, abrangendo mais área com uma mesma presença de torre. Um exemplo, como se a gente estivesse numa estrada. Tu está dirigindo hoje, tem a conectividade de dados, e em algum momento da estrada, tu perde esse sinal. Com a modernização, nós fazemos o que a gente chama de refarming da antena, e a gente coloca uma nova frequência. Essa nova frequência faz com que a gente consiga fazer um enlace e tu tenha toda a extensão da área. Isso se aplica não só na cidade, como isso se aplica nas estradas. Isso se aplica, inclusive, senhores, para as coberturas indoor. Porque quando eu estou aqui com essa cobertura limitada, ao fazer uma modernização e expandir a cobertura, eu consigo setorizar essa primeira cobertura para garagens, para prédios, para escritórios, dentro de ambientes mais fechados como as universidades, hospitais, porque a infraestrutura, tanto de alvenaria quanto metálica, ela cria uma impedância de sinal. Então, quando eu faço uma cobertura e faço essa refarming, essa modernização e boto uma nova frequência, eu consigo otimizar não só a expansão física de área, como também a cobertura indoor dos prédios. Isso é o nosso sistema de funcionamento de celular. O que é um 4.5G? A gente falou bastante, aqui já endereçando um pouquinho para o 5G. A gente falou de modernizar a antena, botar uma nova frequência, aumentar o espectro, mas também é trocar o equipamento antigo por um novo, que te dá maior eficiência energética, que te dá menos custo de manutenção, e também faz com que a gente modernize e consiga fazer uma compressão da informação, uma eficiência na hora de trafegar dados do ponto de vista de diminuir essa informação, como se fossem pixels, e conseguir trafegar com maior velocidade. 4.5G, senhores, isso eram as redes tradicionais. Imaginem uma pista, e essa é uma frequência, imaginem uma pista com esses carrinhos aqui. Cada carro desse é uma foto, é um vídeo, é uma informação. A rede tradicional no Brasil era essa, uma pista que a gente chama de single band, pista única, e a gente tem na antena um software. Esse software faz a gestão da informação, a compressão dela. E aí a gente tem antenas. As antenas, ela tem um emissor e um receptor. E o celular também tem. O celular, ele tem aqui na ponta um emissor e um receptor. Todos os celulares novos, eles vêm com 2 emissores e 2 receptores. Ou seja, ele tem mais capacidade de enviar e receber informação, conseguindo achar, entre aspas, a antena de uma forma mais fácil. O que acontece? O nome disso é MIMO, múltiplo input, múltiplo output, múltiplas entradas, múltiplas saídas. O que era uma rede 4G tradicional? Tu tinha 2 antenas no celular, 2 entradas e saída na antena e no celular. Tu tinha uma modulação que tu compactava 64 vezes o dado e tinha uma pista única. O que é o 4G+? É o que a gente chama de carrier aggregation. É quando eu consigo botar uma pista nova. Lembra quando eu botei aquele 1800 que fez com que a cobertura ficasse maior? O celular, vocês vão ver que na caixa do celular diz assim, dual band, tri-band, quadri-band, que são as bandas que o celular consegue compactar. Algumas pessoas balançam a cabeça, talvez conhecem um pouquinho mais. Então o celular, ele tenta entrar na antena por 2.600,
Se ela está tomada, ele automaticamente vai no 1.800. Então, como a gente aumenta as pistas, aumenta a entrada do dado, a gente fala de 4G+, que consegue passar mais dados lá, menos tráfego, menos compressão, a velocidade maior. Por isso que o 4G cresce. O que é o 4.5G? E aqui que está a grande diferença. Tu tem todas as frequências, o 1.800, o 2.600 e os 700 MHz, que a gente está colocando na maioria das antenas. Então, tu aumenta as pistas de dados e tu coloca um software chamado QAM. Esse software, em vez de comprimir 64 vezes a informação, ele comprime 256 vezes a informação. Então, o que acontece? Tu aumenta a pista e comprime. Então, tu consegue passar o vídeo que tomava um campo desse tamanho dentro de um duto, no espectro no céu, ele fica muito menor. Então, e ainda por cima, a gente bota aqui na antena, os celulares que vêm com 2 entradas, 2 saídas, esses novos, a gente colocou 2 entradas e 2 saídas, que é a modernização dos equipamentos. Então, hoje, os equipamentos mais modernos, eles já vêm com o que chama de MIMO 4x4, múltiplo output 4 vezes. E se tu tiver um celular desse, a partir do iPhone 7 já é assim, a partir do S7, do Motorola Z, eles já vêm com 4 antenas, mas se a antena da tua operadora ela é 2 ainda, uma entrada e uma saída, ela não tem a mesma possibilidade de achar o celular. Então, fazendo o resumo do 4.5G, 3 características. Mais portadoras, que tu aumento de pistas. Aqui, imagina que um duto passando 64 códigos, tu consegue passar 256 códigos, comprimindo a informação. E aqui, ó, o aparelho e a antena se achando nesse número de combinações, 2x2, e quando a gente tem 4x4, tu tem mais chance de a antena achar o celular e o celular achar a antena. Isso é o 4.5G, por isso que às vezes, quando é que tu nota isso? Tu aperta num vídeo do YouTube, tu vai ver um vídeo, um streaming, um filme do Now, e aquelas, na hora de preencher ali o vídeo, ele vai muito mais rápido, porque ele está trafegando em alta velocidade e com mais facilidade dentro da rede. O que acontece, então? Preparação para o 5G. Substituir antenas antigas, atualizar hardware e software, mitigar os incidentes que acontecem, aí eu tenho que falar um pouquinho mais à frente, porque redução de integrações, ter um único sistema. Hoje, pessoal, as antenas que a gente tem, o legado da época do TDMA, do CDMA, das primeiras operadoras, tu tem muito equipamento antigo, com softwares antigos que tem que conversar entre si. A modernização é tirar tudo isso e colocar tudo isso novo, porque tu não pode fazer uma cirurgia à distância, deixar um carro conectado sem motorista, correndo um risco que um software antigo vá conversar com o novo, ou que uma antena não consiga conversar o mais rápido possível com o celular e tu perder esse delay de informação, que eu vou explicar para vocês o que é mais ali na frente. Essa tecnologia 4.5G hoje, que a gente já tem, a concorrência também tem em alguns casos, no caso de ter MIMO 4x4, a única operadora que tem as 2 entradas e as 2 saídas nas antenas somos nós no Brasil, por conta de uma decisão estratégica de modernizar o Brasil até 2020, preparando para o 5G. Essa estrutura de 4.5, ela já viabiliza que a gente consiga fazer algumas aplicações de internet das coisas nas nossas antenas. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Internet das coisas na prática. Dentro das antenas, pessoal, a gente tem uma aplicação de um software que se chama CAT-M ou Narrowband. O que é o CAT-M? É uma aplicação que se coloca na antena, onde a gente consegue trafegar dados robustos, que demandem mais capacidade de dados de máquina, e a gente tem uma boa amplitude de cobertura, mas não tanto quanto esta aqui que eu vou apresentar para vocês, que é o que a gente está aplicando hoje na nossa empresa, e que aí a gente já pode, inclusive, conversar um pouquinho. Eu tive na Farsul apresentando, a gente está fazendo uma mentoria de 10 startups na Farsul, movimentando e ajudando com que eles desenvolvam aplicativos para o agronegócio. E nós, com a tecnologia Narrowband,
entende, tu já consegue fazer aplicações tipo medição de gás, medição de água, que a gente chama de smart metering, que a gente coloca nos equipamentos, eliminando a intervenção humana, consumer goods, que aí o people tracking, que a gente já coloca, por exemplo, chip subcutâneo, que eles são feitos como se fosse de silicone, para idosos, que tu vê batimento cardíaco, que tu tem alguns dados da saúde, coleira para pet shop, todos esses tipos de aplicação, rastreabilidade no celular. Aqui, o case que eu vou apresentar um pouquinho para vocês, como é que a gente mede a umidade do solo, como é que a gente prevê tempo, como é que a gente emite nota, como é que a gente dispara água no campo, como é que a gente vê se teve troca de saca de soja dentro do caminhão durante... Tudo por máquina, sem uma intervenção humana, feita num dashboard dentro da fazenda, e aí tu elimina muito a intervenção humana e o erro humano dentro. Basicamente, senhores, infraestrutura, informação, gerenciamento da informação. Deixa eu falar um pouquinho para vocês de Narrowband. Essa tecnologia que tem na antena, pensem aqui, ó, Narrowband, quer dizer banda estreita. Essa tecnologia faz com que o site vá até 40 quilômetros. Hoje um site em média, ele consegue pegar 6 quilômetros. Mas por que vai até 40? Porque o tipo de informação que ele lê é uma informação muito levinha. É um dado de máquina, de 200 kbps. Como se fosse um 0 e 1, 0 e 1, informando o que está acontecendo naquele dispositivo. São sites que a gente paga uma licença, e aqui, pessoal, tem a grande sacada do qual é a diferença do 4.5G para o 5G. É uma palavrinha chamada latência. É o tempo que o teu celular conversa com a antena. Hoje, quando tu vai fazer uma chamada, tu espera aquele tempinho até a chamada cursar. Quando tu vai fazer uma aplicação de um app, tu espera um tempinho até aquilo processar. Isso se chama latência e é medido em milissegundos. Hoje, as antenas conversam com celulares na casa de 50 milissegundos. É uma coisa muito rápida. Porém, no 5G, vai até 3, 4, 5 milissegundos. É quase imperceptível. Eu não posso estar fazendo uma cirurgia distante e ter um delay entre o que eu vou fazer e o que eu enxergo. Esse tipo, e aí eu vou falar para vocês as 3 categorias do 5G que permite os tipos diferentes de serviço onde os senhores podem ter alguma aplicação. Vou dar o exemplo para vocês. Essa aqui é uma cobertura do estado no CAT-M. Nós estamos falando de uma cobertura de terra. Hoje a gente cobre 96% da população, mas não cobre 96% da terra, porque a gente sabe que a gente tem a população urbana coberta. Então, essa é a cobertura quando a gente aplica esse software Narrowband. Tu imagina que toda essa área aqui, pessoas que moram aqui podem ter ideia, tu tem uma cobertura de 75% da terra física. Hoje a gente tem uma cobertura de 30% com o 4G, porém que representa 90% da população. Uma aplicação disso, por exemplo, agronegócio. O agronegócio, tu pode fazer na cadeia de valor, agricultura digital com sensoriamento de solo, a telemetria dos caminhões com pesagem, controle climatológico dentro do caminhão, porque a gente sabe que o grão, conforme a umidade, perde o valor da saca, e também a gente faz o sensoriamento de todos os silos, utilizando os scanners 3D, porque a gente faz a hora de fazer a tiragem do grão e a colocagem de novas sacas. Mas o importante para a gente viabilizar, e a gente pega aqui a sequência, plantio, transporte e armazenagem, toda essa rastreabilidade é protegida via blockchain, que é a nossa cadeia de informação dentro da cadeia da internet, que essa solução é prestada pela Embratel. E aqui que eu queria passar para vocês, passando um pouquinho da conectividade, de um projeto de silvicultura no Mato Grosso, para a gente tangibilizar um pouquinho o funcionamento disso. Isso aqui é o caso de não uma fazenda, é um grupo de fazendeiros que fazem extração de madeira, eles têm plantio de outros, araucária, e outros tipos de árvores. E o que eles têm? Eles têm essa metragem, áreas espalhadas, precisam de conectividade para as pessoas e para as máquinas, estradas aqui dentro sem sinal. Então, o que a gente tem hoje de cobertura lá? Nós temos 13 antenas, torres de transmissão. Está aqui, ó, cada pontinho desse é uma antena, e essa é a cobertura
na região. Imagina que é uma cobertura num raio de 6 quilômetros de cada antena. Quando a gente olha a cobertura do 4G, isso é o que melhor, já em 700 MHz, que é aquela onda que eu falei para vocês que vai mais longe. Quando a gente bota o software, isso na antena atual, quando tu coloca o software chamado de narrowband na antena, para tu conversar com as máquinas, essa é a cobertura que a gente entrega. Isso é o que a gente tem aplicado em todas as soluções de internet das coisas, que são, mas repito, eu posso nessa região aqui, deixa eu voltar um aqui, nessa região que está aqui hoje, falar, não consegue. E quando vir para cá, não consegue, porque aqui é dado de máquina. São pequenos transistores conversando entre eles, então a rede escuta mais longe. Então tu vai dizer assim, eu tenho uma aplicação, aqui para uma fazenda eu tenho uma aplicação, tu consegue ter de 250 a 160 quilômetros. O que a gente faz aqui? Tem trabalhado para tu fazer chamada via VoIP, dentro dessa rede, com um dado mais leve para a antena escutar a tua informação. Um ponto importante aqui, essas são as parcerias no ramo de agro que a gente já trabalha levando a internet das coisas. E aqui, senhores, porque eu tenho que dar um time to market na minha apresentação, 5G. 5G, pessoal, isso é uma coisa muito importante. O 5G ele vai pressionar a produtividade e o aumento da digitalização das coisas. Hoje está muito longe. A gente pensa que 5G é uma coisa muito longe, a IoT muito longe. Nada disso está tão longe. Qualquer website que a gente faça com e-commerce, que a gente possa fazer a transmissão da informação do celular, do que ele usa, direto para o site e gerar um pouco do comportamento do consumidor, já é a internet das coisas. A gente pega aqui, nós temos 3 categorias no 5G. O aumento da disponibilidade de dados, e aí a gente vai aumentar a cobertura das nossas estações radiobases. Aqui que é muito importante, a banda larga fixa, tu não vai mais cabear um condomínio. Agora chegou o TV a cabo no meu condomínio. A TV já vai ser em cima de 5G, só que eu vou te levar pela antena celular, não mais pela fibra. A gente está falando hoje a nossa internet em casa tem o quê? 100, 150, 200 megas. Nós estamos falando de entregar 1 giga na casa da pessoa pela antena. Então tu vende hoje 1 giga, olha, eu quero comprar um pacote de 1 giga com o HBO, o Premiere, o Telecine e o Discovery Kids. Então tu compra o pacote e a banda larga. Essa é a evolução da TV ao futuro. O que acontece? Vou passar esse aqui que é mais em relação... Das 3 categorias do 5G, essa é a mais esperada, que é ultra confiável de baixa latência. Aqui é onde vai ter o carro conectado e aqui é onde a gente pode fazer soluções de resposta automática, como uma cirurgia, por exemplo, na telemedicina. Então, verticais, segmentos como cirurgia remota, cidades conectadas, o incremento do safety, que eu vou apresentar para vocês, é quando um carro bate e o celular ele mede a desaceleração do carro, automaticamente ele checa o impacto porque ele tem um aplicativo sensorial ali dentro. Então ele consegue fazer uma pergunta, ele consegue junto com as câmeras da cidade mandar informação para o seguro, consegue disparar a ambulância, todo o aplicativo no celular, trabalhando de forma ativa, sem intervenção do motorista. O 5G no país, pessoal, aqui, 2020, nós temos 7 bilhões de usuários. Nós estamos falando de 9 bilhões, de crescer 2 bilhões de usuários de telefone 5G, que a gente já vai fazer lançamento agora em março. Isso aqui é a desaceleração que acontece, os telefones 2G e 3G diminuindo, o 4G crescendo e basicamente em 2024, todo o trabalho são para 6 anos, pessoal. Tudo que a gente está fazendo hoje é para entregar uma infraestrutura no estado, no país, em 6 anos. Isso aqui é o que aconteceu quando lançou o 4G no país, em 2009. Essa foi a curva de crescimento. Essa é a curva que se espera com 5G. Não tem saída. Tu vai precisar do aplicativo. Aqui tá. Você quer meu tempo acabando? Aqui é como é que vai funcionar. Olha a Norte América. 2024, 63% dos telefones e das casas todas conectadas com 5G. Banda larga, toda por ar, sem fibra. A fibra só vai
vir para suportar as antenas. Ali é para ser o nosso backbone, por onde escoa a informação. Ainda a América Latina, em 2024, uma penetração maior. Aqui a gente tem a ver também com classe social, com distribuição de renda, mas do ponto de infraestrutura, a ambição, claro que a gente tem que fazer isso muito sozinho, é diferente de tu chegar e cabear. Tu vai entrar, tu abre uma calçada nos Estados Unidos, tu tem lá o tubo da Verizon, o tubo da CE, o tubo, todo mundo pronto, isso está planejado. Aqui, quando tu abre a prefeitura vai fazer uma obra, a gente tem que conversar para não puxar uma fibra, porque aí a gente acaba derrubando uma cidade inteira. A gente tem uma parceria público-privada ainda para evoluir do ponto de vista de parceria e de planejamento do ponto de vista de obra. Quando a gente pega aqui, ó, segmentos como automotivo, entretenimento, gaming, disponibilidade de banda larga para casa, fibra de alta velocidade e shopping, esse aqui é bem interessante, eu estive nos Estados Unidos agora, tu faz a tua calça, o teu sapato, tu faz todo em 3D em holograma. Parece tão longe, mas está ali, tu chega, tu escolhe, a bolsa tu vai trocando de cor e tu vai vendo num espelho, tu para na frente do espelho, ele já é realidade virtual. Ela joga a bolsa em cima não, que esse foi a minha esposa, né? Joga a bolsa aqui e tu vai trocando de cor no painelzinho. Isso já existe hoje, que é o Consumer Goods. Isso, pessoal, está pronto. O que falta, hoje uma pequena empresa que vem conversar com o laboratório de tecnologia de qualquer empresa de telecom, a gente disponibiliza. O fato é tu abrir a cabeça e achar que isso é disponível para ti. Aqui um ponto importante para os pequenos empresários. A gente está falando que o 4G, 30% das aplicações de 4G é para negócios. No 5G, 45% do que vem por aí é para a empresa. Empresa aumentar a experiência, informação e produtividade. E já me encaminhando aqui para o fim. Muito bom, muito obrigado. Essa aqui é a curva de quem? Ó? Esses são os clientes retardatários que compram depois da tecnologia. O roxinho é quem segue e o azul são o que a gente chama de early adopters. São os primeiros a comprar uma tecnologia. Eles estão dispostos a pagar 32% mais para ter aquilo primeiro. Isso é oportunidade, pessoal, porque não é só o celular, é tudo que vem embutido no celular. E aí, como tu pega a Verizon, por exemplo, ela já faz aqui, ó, 5G experiência. E tu bota isso aqui dentro da tua casa, casas de até 360 metros quadrados, é uma caixinha como se fosse uma caixinha de som e te entrega 1 GB de velocidade dentro de casa. E são coisas que estão disponíveis hoje. Então, uma aplicação para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui um fabricante de produtos de internet das coisas. Ele me faz um módulo. Eu pego a Continental, que também é aquela que faz pneus, ela faz uma central para dentro dos carros e a gente aplica esse módulo na central e joga dentro da carcaça do produto. Ele vira um dispositivo conectado. Isso tudo aqui é gerenciado numa plataforma da nuvem que é jogada para o celular. Qualquer coisa que tu tenha hoje, qualquer produto, pensa assim, ó, eu posso botar um chip nisso, buscar alguém para desenvolver o software e jogar isso no app para o meu cliente. Qualquer. O cliente quer ser customizado, o cliente quer que tu fale o que ele usa, a linguagem dele. Pensem sobre isso. E aqui, para tu ter uma ideia, é o que eu falei para vocês, ó. Esse carro bateu, automaticamente o smartphone detecta a desaceleração, ele interroga o passageiro sobre sinais vitais, ele manda informação para o centro de medicina, ele avisa o sistema de damage report, que é a área de seguro, ele já avalia se tem necessidade, porque as câmeras detectam, elas fazem a evidência, já joga para o seguro como evidência do processo judicial. Isso tudo gera oportunidades para quais cadeias? Para o governo, para o reforço das leis, para a área de fogos, para o sistema de saúde, sistema de serviço, sistema automotivo. Isso a gente já fez com a GM esse ano. Nós lançamos o Onix, esse carro é conectado, conecta, ele amplia em 15 vezes, a antena está aqui em cima, é uma antena que é KTM, ela é um carro Wi-Fi, ele vai levando o sinal Wi-Fi dentro da cidade. Lá na frente, qualquer coisa, uma parada de ônibus, um orelhão, tudo isso vai prover hotspot para tu estar conectado em altíssima velocidade. E aqui foi o que a gente fez agora, já estou terminando. A gente fez agora o nosso primeiro teste 5G no show
Led Zeppelin no Allianz Parque, o Lucas Lima estava dentro do prédio da Claro e nós passamos ele em tamanho real, em holograma no palco, que a gente, não sei se vocês viram isso, a gente passou isso no intervalo do Fantástico. Então, automaticamente, a pessoa estava vindo como se eu estivesse no escritório da Claro, conversando com vocês aqui dessa mesma forma, em tamanho real, mas tudo por tecnologia, que é o que a gente consegue dar velocidade real e peso na transmissão de dados. E aí, senhores, uma coisa importante, já fechando, tudo isso, pessoal, é tecnologia. Tecnologia se compra. Agora, cultura organizacional, cabeça para transformar, ambiente para estimular, tirar a departamentalização, deixar as pessoas errarem, isso é cultura. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma até então concorrente minha, Netflix, que eu tive visitando, como uma das tarefas que eu tenho de tirar o pano da Claro da minha frente, porque senão a gente só entende de um segmento. Aspectos da cultura de uma empresa 4.0. E tem 2, 3, 4 coisas aqui que eu acho muito bacana, que está na parede, não é à toa que é uma empresa de tanto sucesso. Liberdade com responsabilidade. Isso muito, e aqui que eu gosto muito, contexto e não controle. As pessoas sabem o contexto que elas estão, aonde ela faz a diferença. Elas não precisam ser controladas, gerenciadas, horário, atividade, tarefa, porque eles sabem o contexto e o seu papel. Essa é muito boa. Altamente alinhados, livremente articulados. Qual o papel de um líder? Alinhar o contexto, alinhar a direção e deixar que a pessoa se articule interdepartamentalmente de uma forma livre. Senão não cria, não arrisca. Quem não arrisca não faz diferente. Quem não faz diferente vai morrer. Então, esse tipo de mensagem, muito mais que a tecnologia, para mim, que sou um empregado também, sou um executivo de uma empresa, também não me transformo. Chega um mais novo, não que eu seja muito velho, né? Chega um mais novo, mais rápido, toma o meu lugar, porque ele precisa criar esse ambiente e não executar a tarefa. A gente pega comportamentos no hábito do trabalho, propriedade, senso de propriedade, senso de prestação de contas. Tu é o que tu faz quando ninguém está te olhando. Esse tipo de coisa se ensina na escola da SAP, deixa para os filhos dos funcionários, eles têm uma escola que ensina essas 6 características para as crianças. Comunicação, capacidade de se engajar, articular ideia num time global, colaboração, isso não existe no ambiente de trabalho, pessoal. A competição destrói a criatividade e a iniciativa. Criatividade, se encorajar a ser inovador, transcender o status quo. Parece uma frase tão óbvia, mas muito difícil de fazer. Pensamento crítico, questionar, não seguir o todo, não seguir ordens, não pejorativamente falando. Isso não faz sentido. Poder questionar sem ter o problema da liderança e da hierarquia. E cidadania, porque hoje, pessoal, quem compra está ligado nas empresas que fazem pela população, que fazem pelo país. O novo consumidor, que é esse cara de 5, 6, 14, 15 anos, vai comprar das empresas onde ele tem uma empatia pela cidadania e o respeito pelo meio ambiente. E para fechar, fortalecendo conceitos, eu deixo indicação de 4 literaturas que eu acho bem bacana e tem uma visão 360. Organizações exponenciais, como é que a gente desmaterializa, como é que a gente desburocratiza as coisas. Nação empreendedora, como é que Israel, esse livro é muito bom, Israel que todo ano é destruída por guerra, é um dos maiores polos de tecnologia do mundo, porque escassez de recurso faz com que eles se reinventem, é muito bom esse livro. Treebox Solution, que é do indiano, quem gosta daquelas caixinhas JBL de som, ele é o conselheiro dessa empresa. Treebox Solution, manter o core, inovar em cima do core, e a terceira caixa é observar essas 2 coisas e pensar o futuro sem mexer no atual, que é o medo do que muitos empresários têm, não mexer na vaca leiteira. Esse livro é muito bom. E Misfit Economy, que é o livro que fala sobre Dark Web, tudo que os hackers fazem com a internet, e ali esses caras são muito criativos, às vezes levam para um lado que a gente não consegue regular, mas que eles conseguem pensar totalmente fora da caixa. Eu acho que é Tem mais um quinto que eu botaria, que é Abundance, como é que a sociedade sem problema de recurso, eu acho que é
acho não, tenho certeza, que são iniciativas que a gente tem de conhecimento, nasce, pessoal, na decisão de aprender, ensinar e agir. E por isso, então, eu agradeço demais o espaço de vocês, fico aberto para perguntas, e o que precisarem da Claro, ou até do Marcelo Repetto, eu sou entusiasta da área da acadêmica também, eu acho que a gente faz o mundo é feito de pessoas, atitude e muito ensino e trabalho duro, eu fico à disposição. Um abraço para todos.